Olá pessoal, tudo bem? Eu vou regravar essa aula de intoxicações exógenas porque teve um problema grave com o áudio que falhou uma grande parte da gravação original. Então, essa é a aula 1 de intoxicações exógenas, o assunto é bastante extenso, portanto é necessário pelo menos aí 2 aulas, uma de introdução e outra da abordagem específica de cada intoxicação. Lembrar que eu usei 3 grandes referências, alguns artigos, né, o livro de medicina de emergência está muito bem escrito, algumas figuras são retiradas desse livro, o Walls, uma referência internacional extremamente completa, e alguns artigos do UpToDate. Eu vou pular os quadros clínicos iniciais, tá? Foram já discutidos. Bom, então, falando agora um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais. Né? É um diagnóstico bastante comum na emergência, certo? A intoxicação exógena. Todos os pacientes com suspeita ou confirmação de intoxicação exógena precisa ser tratado como um paciente potencialmente grave. Uma parte grande deles pode ser necessário monitorização, inclusive leito de UTI. Claro que uma outra grande parte são intoxicações menos graves, em geral um período de observação curto, de 6 horas, pode ser o suficiente. Lembrando que se essa ingestão, essa intoxicação foi proposital, ou seja, uma tentativa de autoextermínio, é necessário muitas vezes a avaliação do psiquiatra antes da alta. Essa intoxicação, essa exposição, ela pode acontecer por diversas vias, como oral, cutânea, inalatória, mucosas e endovenosa. Esse assunto é tão importante que a American Heart recentemente, lá por volta de 2020, introduziu no seu protocolo a necessidade da utilização da naloxona para casos onde existe a mínima suspeita de intoxicação por opioides. Tá? É aquela dose clássica de 0,4 miligramas IV ou IM, se possível também, se necessário, tá? Pode ser necessário, inclusive, várias repetições de dose, e isso acontece porque estamos, assim, já há algum tempo diante de uma espécie de epidemia de intoxicação por opioide, sobretudo fentanil, já que lá nos Estados Unidos e Canadá existem muitos relatos de utilização do fentanil como droga de abuso, por vezes misturada com cocaína. Pode ser utilizado tanto na parada respiratória como intra-PCR. Sobre a avaliação inicial, a abordagem inicial desses pacientes, esse é o mesmo slide da aula de rebaixamento e coma. Tá? A abordagem inicial, CAB, o paciente não responde, não respira, senhor, senhor, não responde, não respira, você já é ajuda, então na verdade você já vai checar o pulso, não tem pulso, você vai conduzir esse caso como uma PCR. Claro, estando responsivo, tendo pulso, a gente pode conduzir da forma ABCD também, sempre monitorando, ofertando O2 se necessário, um acesso venoso e checando a glicemia capilar. A história clínica, a gente vai comentar alguns pontos, é super relevante também. O exame físico geral, cutâneo, pele, tá? Observar então o antebraço do paciente, o tórax, tá? E a avaliação neurológica essencial, observando também os sinais autonômicos desse paciente. Então, a gente pode avaliar o nível de consciência, deve avaliar com escala de coma de Glasgow ou escola FOR, se possível, os reflexos de tronco, pupilas e mobilidade ocular extrínseca. As pupilas são uma grande dica nesse momento. Um tipo de resposta motora específica, tá? E o ritmo respiratório também bastante importante. Aqui a pupila ela vai te dar várias dicas de uma provável síndrome de intoxicação. A miose indica intoxicação por opioides, colinérgicos. Carbamato tem ação colinérgica, né? Clonidina, eventualmente, alguns antipsicóticos. Midríase, uma clássica síndrome simpatomimética, né? E os anticolinérgicos também. Síndrome de abstinência poderia causar um pouquinho de dilatação pupilar. Aqui é um termo interessante que até o Walls utiliza dessa forma, são as toxíndromes. Tá? Então, assim, observando as consequências no sistema autonômico do meu paciente, eu consigo dividir ele em algumas toxíndromes. E para isso, basta de olhar para algumas janelas de observação. Os olhos, a pele, secreções e sinais vitais. Essas aqui são 5 grandes toxíndromes clássicas. Depois foram sendo adicionadas mais algumas, tá? Então eu vou citar aqui para vocês a simpaticomimética, a anticolinérgica, colinérgica, sedativo-hipnótica, opioide
e a famosa síndrome serotoninérgica, que é do caso clínico inicial que eu coloquei. Sobre a síndrome simpatomimética, então é uma síndrome onde a gente tem hipertensão, taquicardia, taquipneia, hipertermia, midríase e diaforese. As principais drogas incriminadas são anfetamina, cafeína, cocaína, efedrina, teofilina e outras. E a síndrome anticolinérgica, veja, se eu estou bloqueando o sistema parasimpático, eu vou ter um predomínio do sistema simpático. Portanto, vários dos sinais autonômicos secundários dessa intoxicação são muito semelhantes à síndrome simpático-mimética, né? Então, podemos observar aqui midríase, agitação, hipertermia, alteração visual, hiperemia e secura de mucosas. Aqui, então, mora a diferença. Na síndrome simpático-mimética, a gente tem diaforese, tá? Sudorese importante, e secreções mais abundantes. Na anticolinérgica, tem secura importante de mucosas. As medicações incriminadas são antihistamínicos, antiparkinsonianos, atropina, alguns relaxantes musculares, escopolamina e tricíclicos, bastante importante também. Sobre a síndrome colinérgica, então é uma estimulação do parasimpático, portanto, podemos ter sintomas divididos em muscarínicos e nicotínicos. É interessante observar isso porque é possível que, numa intoxicação, aqui, como eu coloquei o exemplo, por chumbinho, por carbamato, você observe uma síndrome mista, com algum, às vezes, predomínio muscarínico, às vezes, predomínio nicotínico ou uma mistura deles. Muscarínicos, aumento de secreção glandular, diaforese, miose, broncorreia, êmese, diarreia, lacrimejamento, letargia e salivação. Sintomas nicotínicos. A gente vai observar midríase, taquicardia. Só um segundo que eu acho que aconteceu algum erro aqui. Deixa eu observar o que houve. Perfeito. Sintomas nicotínicos, como comentei, midríase, taquicardia, fraqueza, tremores, fasciculações, convulsões e sonolência. A fasciculação é um clássico, né? O paciente apresenta na síndrome colinérgica por intoxicação por carbamato, é muito comum a gente observar a fasciculação. Então, os incriminados são fisostigmina, gás sarin, nicotina, organofosforado, pilocarpina. Lembrar que existe o gassarim, na verdade, é uma arma de destruição em massa, utilizada em algumas guerras, utilizada para atentados terroristas também, e é uma forma bastante grave, assim, de induzir a morte, já que você induz o paciente, ou no caso, a pessoa a se afogar nas próprias secreções. Tá? Aqui está um exemplo com uma espécie de mnemônico, um acrônimo, tá, da síndrome colinérgica e da anticolinérgica. Sludge, então a salivação excessiva, lacrimejamento, aumento do débito urinário, tá, ou perda urinária, diaforese, aumento da motilidade gastrointestinal e êmese. E o mnemônico aqui para a síndrome anticolinérgica é hot as a hair, dry as a bone, blind as a bat, red as a beet e mad as a hatter. Tá? Vou mostrar uma figurinha aqui para mostrar isso melhor para vocês. As medicações colinérgicas, como já comentei, carbamato, fisostigmina, gassarin, nicotina, organofosforado e pilocarpina, e aqui antihistamínicos, ciclobenzaprina, tricíclicos, como a síndrome anticolinérgica. Aqui é uma figurinha onde a gente pode observar a clássica toxíndrome dos anticolinérgicos. Tá? Então aqui o chapeleiro maluco, tá? Mad as a hatter, tá? O morcego cego aqui, dilatação pupilar, dry as a bone, tá? Um lugar seco, tudo, só para ajudar a lembrar os quesitos dessa toxíndrome. Bom, falando agora um pouquinho sobre a síndrome sedativo-hipnótica. Ocorre rebaixamento do nível de consciência, pupilas variáveis, bradicardia e depressão respiratória. É uma síndrome mais incaracterística, certo? Então pode ser causada por álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos e zolpidem. Um grande exemplo aqui, midazolam, por exemplo.
E a síndrome opioide? Essa sim é um pouco mais fácil assim de identificar. A grande dica é miose com bradicardia, tá? Uma clássica síndrome opioide. Fentanil, morfina, metadona e oxicodona são os exemplos. Agora um pouquinho sobre a avaliação inicial desse paciente. A história clínica é super relevante, né? Saber qual foi a substância ingerida, qual foi a dose, a quantidade, então o número de comprimidos, a miligramagem desses comprimidos, pedir para alguém tirar uma foto do WhatsApp, mandar para o familiar que está ali, pedir para o vizinho, enfim, alguém que possa trazer essa informação, né? E o tempo de exposição até o atendimento médico hospitalar, porque isso vai determinar uma série de condutas, como por exemplo o carvão ativado, uma eventual lavagem gástrica. Cuidados com a contaminação cutânea, certo? Por exemplo, o cianeto, só de encostar no paciente já é possível que ocorra contaminação, então fazer esse exame físico de luva, se possível com EPI completo. Na avaliação laboratorial inicial, é uma situação onde você pode pesar mais a mão, muitas vezes as informações são escassas, é necessário fazer hemograma completo, bioquímica, função renal, eletrólitos, função hepática, urina 1, teste de gestação, sempre em todas as mulheres em idade fértil, toxicológico de urina muitas vezes vai ser necessário, gaso arterial super relevante, tá? Concentração sérica dos tóxicos, eu vou comentar algumas coisas com vocês, lactato bastante relevante e glicemia também. Tenha sempre o ECG embaixo do braço, na entrada, e sempre que necessário, ou sempre que possível, repita esse eletrocardiograma, pois ele pode te dar várias dicas. Gasometria é um grande exame. O cálculo do anion gap através da fórmula sódio menos cloreto mais BIC também é essencial, tem que saber isso aqui. O gap osmolar, que é a diferença entre a osmolaridade medida e calculada acima de 10 é elevado, é super importante. Tá? Quanto maior esse valor, acima de 25, é altamente sugestivo de intoxicação por álcoois tóxicos. E a abordagem delta-delta também é bastante interessante você fazer sempre, né, diante desses pacientes críticos. Lembrar que a osmolaridade é 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Essa aqui é uma fórmula mais americana, europeia, a gente não usa tanto. Algumas causas relevantes de acidose com anion gap elevado, então a cetoacidose alcoólica, intoxicação por cianeto, por acetaminofeno, salicilatos, metanol, metformina. Fenformina é uma espécie de metformina muito antiga, não se utiliza mais, acho difícil, improvável que ocorra. E aqui vem um conceito clássico, eu vou só pincelar, lembrar de vocês que isso aqui é necessário, no corpo ocorre um equilíbrio eletrolítico, eletroquímico, onde as cargas positivas devem ser iguais às cargas negativas, o sódio é o grande cátion, tá? O cloreto é o grande ânion, junto com ele o BIC e o anion gap, que são o quê? Os ânions não medidos de forma rotineira, tá? Para simplificar a vida. Quando você tem a formação de um ácido novo, por exemplo, ácido hidroxibutírico, formando hidroxibutirato e H+. Esse H+, promove consumo de BIC, e o hidroxibutirato, que é a formação de um novo ânion, aumenta, então, o anion gap, certo? O hidroxibutirato até pode ser medido eventualmente, né? Então, nas acidoses hiperclorêmicas, é o contrário, você tem perda de BIC, por exemplo, pelas fezes, por exemplo, pela urina, algum distúrbio na produção de amônio. Isso faz com que aumente o cloreto, reduza o BIC e o anion gap ele se mantém normal. Sobre a avaliação laboratorial inicial, o exame toxicológico de urina é bastante importante, ele pode ajudar, apesar de ter as suas limitações, é um teste qualitativo, tá? E não implica necessariamente em toxicidade aguda. Mostra pra gente, ó, foi essa medicação, essa droga foi utilizada pelo paciente, mas não dá para implicar necessariamente que tenha sido ela a responsável pelo quadro clínico que você está observando. As medicações que têm nível sérico dosável, algumas são feitas até que com mais facilidade, digamos assim. Os anticonvulsivantes, principalmente, lítio é possível medir com certa tranquilidade, paracetamol é super importante porque muda a conduta, digoxina, fenobarbital, etanol, todos esses são passíveis de avaliação, de quantificação sérica. Quem vai te orientar em relação a isso aqui, é muito importante ligar para o Ciatox, conversar com a nossa referência,
E já algumas vezes eles solicitaram que a gente enviasse a amostra de urina e a amostra sérica para avaliação. Sobre medidas de descontaminação, tá? Descontaminação cutânea, super importante, se despir todo o paciente, as roupas devem ser encaminhadas para um local adequado, a pele lavada com água abundante, certo? A descontaminação ocular sempre vai ser solicitada a avaliação oftalmológica no CROSS, no nosso caso. Anestesia local, com anestésico tópico, gotinha, tá, de colírio, depois faz uma lavagem com soro físio de medial para lateral, de forma abundante, enquanto a avaliação do CROSS não sai. Sobre a descontaminação gástrica, esse que é um ponto que eu quero me reter um pouco mais, certo? Seria, tá, benéfico em até 1 hora após a ingestão, com um paciente alerta, colaborativo, protegendo a via aérea, intoxicado por substâncias não corrosivas, tá? E melhor indicado para casos onde não tem um antídoto para esse tóxico, tá? Esse seria, em teoria, as situações onde a gente iria indicar a lavagem gástrica. As contraindicações, então eu já comentei, ingestão de cáusticos, ácidos, tá? Solventes e cáusticos em geral. Se tiver qualquer tipo de sangramento ou risco de perfuração intestinal, se a via aérea não estiver protegida ou você estiver antecipando que ele não vai proteger a via aérea, qualquer tipo de instabilidade hemodinâmica e na presença de um antídoto por tóxico, certo? Sobre complicações, cuidado com broncoaspiração, hipotermia, porque você vai lavar com, às vezes, litros de soro, né, e muitas vezes ele não está aquecido. Laringospasmo é possível acontecer também, e lesão mecânica do TGI. Como realizar? Tá? Como a gente faria para realizar uma lavagem? É super importante você saber para poder orientar o enfermeiro. Então, primeiro de tudo, a via aérea deve estar garantida e não é para ter a genial ideia de entubar o paciente só para poder fazer a lavagem. Se for entubar, é por uma indicação outra, não por essa. Né? Sonda naso-orogástrica de tamanho espesso, tá? De 18 a 22. A posição pode ser confirmada pelo método auscultatório. O paciente deve ficar em DLE, cabeceira levemente elevada, aí a 20 graus. E aí você vai infundir alíquotas de 250 ml de soro fisiológico, infunde 250, puxa, infunde 250, puxa, até obter um líquido límpido, certo? Isso pode demandar, ou se chegar em altos volumes, como 6 litros, por exemplo. E aí vem, então, assim, entre aspas, novidade, né, onde a gente percebe que acabamos fazendo uma certa superindicação desse procedimento. Então, o WALS, nessa última edição, ele praticamente sepulta, digamos assim, enterra essa lavagem gástrica. Tá? Então, aí ele coloca aqui, olha, tem pouca evidência e ainda tem risco de complicações, tá? Como trauma de aspiração e trauma esofágico. Então, veja, poderia ser indicado, tá, por uma intoxicação de menos de 1 hora, né, potencialmente grave, né, onde o carvão ativado não absorve, né, e que não tem antídoto. Veja, então já é uma situação onde em poucas situações isso vai ser feito. Né. Então ele até cita que somente numa intoxicação grave por colchicina, ou seja, uma situação de completa exceção, onde todos esses critérios poderiam ser aplicados. E por fim ele coloca a lavagem gástrica ficou para a história. Né. Então esse é um procedimento que a gente pode praticamente abandonar. Já o carvão ativado, a gente vai ter uma série de outras indicações. Ele é um composto carbonáceo, que é ativado, é aquecido, com uma grande superfície de adsorção, então vai poder se ligar a várias substâncias, sequestrar elas e levar embora nas fezes. Poderia ser utilizado junto com a lavagem gástrica, pode ser feito via oral ou por sonda nasogástrica, no paciente entubado. Não tem indicação de solicitar a passagem da sonda nasogástrica somente para o paciente usar o carvão. Tá? Ele vai ter que engolir de fato a pasta. Bom, e aí, acima de tudo, o paciente tem que estar com a consciência preservada, colaborativo e querendo ajudar, certo? Então, indicação e dose. Então, claro, vai ter que ter sido uma contaminação que ocorreu por via oral, né? O paciente tem que se apresentar à emergência em 1 hora em geral, 2 no máximo.
A dose clássica é de 1 grama por quilo, atualmente indica-se 50 gramas, que é mais que suficiente. Poderia fazer uma proporção de 10:1 por grama de substância tóxica, mas a dose de 50 gramas ela é suficiente. E a diluição clássica dos livros antigos é 1:8, ou seja, 50 gramas daria aí os seus 400 ml de água. Pode ser menos, pode ser 1:4, por exemplo, então seria aí em 200 ml de água. E o carvão para múltiplas doses, né? Então tem ainda algumas indicações que poderiam ser feitas para substâncias que têm um ciclo enterohepático mais relevante. Aqui no WALS ele coloca esse ABCDQ, então aminofilina, teofilina, barbitúricos, carba, dapsoniquinina. Aqui a gente tem uma outra referência com carba, muito parecida, fenobarbital, fenitoína ele coloca também, dapsona nos casos que tem metahemoglobinemia, quinina e teofilina. A dose é de 50 gramas iniciais e depois de 50 a 25, de 4 em 4 por 12 a 24 horas. E aí, por fim, então, esse é o fluxograma para você indicar o carvão. São várias etapas para você finalmente indicar. Então, é um tempo menor que 1 hora? Sim, beleza. Essa ingestão ela é letal? Tá? Foi massiva? Ok, sim, também vai. Porque se não for letal, já nem vale a pena. Essa toxina ela é absorvível pelo carvão? Então veja, é necessário que seja uma das substâncias que eu coloquei aqui. Se for qualquer uma dessas aqui, não adianta. Então ácidos, álcoois, cianeto, lítio, metais pesados, não adianta. O paciente está apto e disposto a tomar? Sim. Existe o antídoto efetivo não está disponível? Sim. Então, aí dessa forma você vai indicar o carvão ativado. Se tiver antídoto, no caso aqui, por esse fluxograma, já nem tem indicação. Contraindicações clássicas, só para reforçar aqui com vocês. Intoxicação por substâncias não absorvidas pelo carvão. Já citei ácidos, álcalis, cianeto, lítio e metais pesados. Risco de perfuração intestinal, lógico, gestantes, rebaixamento do nível de consciência, sem proteção de via aérea e pacientes que não estão colaborando, por exemplo, por conta de uma agitação psicomotora importante. Aqui, de novo, tirei um trecho do WALS, né? Então ele vai colocar vários limitantes para indicação, muito semelhante ao fluxograma que eu coloquei. Então, primeiro, essa intoxicação, ela é de alto potencial de gravidade? Ele até coloca aqui para a gente quais são os C-killers aqui. Cianeto, colchicina, blocador de canal de cálcio, os antidepressivos tricíclicos, cocaína, intoxicação por amanita, por cogumelo, né, salicilatos. Então, sim, então é de alta toxicidade, ok. Então, se for baixa, por exemplo, ibuprofeno, diazepam, ele já nem considera. Tem antídoto também, já desconsidera. Segundo lugar, né, foi recente essa intoxicação, menos de 1 hora, ok. Em terceiro lugar, claro, tem que ser uma das substâncias que é absorvida. Então, se for uma dessas aqui, que eu já citei com vocês, pode esquecer. Em quarto, o paciente precisa estar alerta e colaborativo para poder fazer a ingestão do carvão ativado, da pasta de carvão ativado. Medidas de eliminação, tá? Para terminar essa parte, a gente pode acelerar a eliminação natural de algumas substâncias, levando a uma alcalinização sérica e urinária por uma questão de troca iônica. Algumas das medicações e substâncias tóxicas são liberadas com maior agilidade. A clássica indicação de alcalinização na nossa prática é a intoxicação por antidepressivo tricíclico. É necessário saber isso aqui. Às vezes, inibidor seletivo de recaptação com QRS maior que 100. Intoxicação por fenobarbital poderia ser indicado. Algumas intoxicações por salicilato AS, de moderada a grave, que não tem indicação de diálise. E por cloropropamida, improvável hoje em dia, já que essa medicação saiu do mercado. As complicações são hipervolemia, hipocalemia, super relevante, fazer a correção desse distúrbio eletrolítico, alcalose metabólica e hipocalcemia também. Contraindicação, lógico, o paciente já está hipervolêmico, não vai ter condições de fazer um aporte desse. Insuficiência renal grave e hipocalemia não corrigida. Sobre a alcalinização urinária, como realizar? Então, primeira etapa, bolos de bicarbonato a 8,4%
dose clássica de 1 a 2 mEq por quilo. Depois, infusão contínua de solução bicarbonatada, uma infusão aí de próximo de 200 ml hora. Você vai fazer 150 ml de solução a 8.4, que tem 150 mEqs, em 850 de água destilada ou glicosado. Não fazer a princípio em sorofísio, porque vai ficar com muito sódio. Né? Vai monitorar, então, esse potássio sérico, o BIC, o pH, de 3 em 3 horas na média, e sempre corrigir os distúrbios. Você já pode colocar uma ampola de KCl nessa solução, nesse litrão de solução bicarbonatada. E o pH urinário, sempre manter uma meta próximo de 7,8, até mais se possível, e o sérico entre 7,5 e 7,6. Sobre a utilização de hemodiálise, essa é uma ferramenta super relevante na nossa prática, já que a gente muitas vezes não tem os antídotos. Então, intoxicação por lítio, fenobarbital, salicilatos, ácido valproico, metanol, etileno glicol e teofilina. Sobretudo aqui no Brasil, que a gente não tem o grande antídoto para intoxicação por álcoois, né, que é o fomepizol. Então, a diálise ela pode ser muito bem indicada nesses casos. Eu coloquei aqui a tabelinha do Walls com as principais medicações da prática que conseguem ser bem dialisadas. Sobre a emulsão lipídica, é interessante, ela tem a capacidade de sequestrar, tá, as medicações que são lipofílicas, e tem ainda um benefício teórico de melhorar a performance cardíaca. Lembrar que, então, o cardiomiócito, ele é mais propenso a utilizar fontes de ácidos graxos de energia do que glicose, faz todo sentido, né? Então, qualquer hipoglicemia aí poderia causar uma PCR. Então, a indicação clássica para o intralípide, para a emulsão intravenosa, são os agentes anestésicos, sobretudo intoxicação por lidocaína. Era utilizado inicialmente intra-PCR, depois essa indicação foi sendo expandida até mesmo para outras intoxicações, como beta-block, bloqueadores de canal de cálcio, tricíclicos, bupropiona e cocaína, quando as medidas clássicas não funcionaram. Essa é a dose que se utiliza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas intoxicações. LSD e canabinoides eu vou pular, porque o manejo é razoavelmente simples. Para casos onde a agitação psicomotora e alucinação está muito importante, dá para usar um antipsicótico aqui, por exemplo, um Haldol, uma risperidona. Pode usar bastante benzodiazepínico também. Em geral, são intoxicações de baixa letalidade. Sobre a cocaína e crack. Então, a cocaína é um agente simpatomimético indireto, atua bloqueando a recaptação das catecolaminas, das monoaminas, principalmente dopamina, adrenalina e noradrenalina, portanto, aumentando a quantidade dessas substâncias na fenda sináptica, causando uma grande estimulação, né, de receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e também adrenérgicos. Também causa bloqueio dos canais de sódio. Isso aqui é super relevante porque vai fazer com que a gente entenda a cardiotoxicidade dessa droga. O aumento da produção de endotelina causa vasoconstrição e diminuição da produção do ácido nítrico, que causa vasodilatação, portanto, uma substância com alto potencial de causar vasoconstrição em diversos sítios, por exemplo, coronárias, né, levando então ao infarto agudo do miocárdio, levando a um AVCI, levando até mesmo uma isquemia mesentérica. Claro que a gente sabe que aqui a concentração pode bater até 70%, então bastante tóxico. A mascara-folha tem menos de 1%, então é improvável que isso aqui cause qualquer efeito tóxico deletério. As culturas andinas, elas utilizam essas folhas com certa frequência e seria semelhante assim a tomar um café, provavelmente. Manifestações clínicas. Então, os sintomas adrenérgicos é o clássico, né? Então, agitação, midríase, às vezes midríase até sem fotorreagência, sudorese, taquicardia, hipertensão. Lembrar que isso aqui, existe uma alta predisposição à formação de trombos e vasoconstrição. Você pode ter taquiarritmias como FA, fibração ventricular e padrão Brugada-like, que é a formação de um trombo dentro de uma coronária. Né? E uma alta predisposição à aterosclerose acelerada e hipertrofia do VE. São pacientes muitas vezes, às vezes jovens, com seus 30 e pouquinhos anos, tá
fazendo uso de cocaína desde os 20 e pouco e aparece já com múltiplos sítios de aterosclerose. Eu coloquei aqui para elucidar para vocês o que se trata desse padrão de Brugada, né? Lembrar, então, que a síndrome de Brugada, ela tem esse padrão eletrocardiográfico, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, o tipo sempre com uma elevação maior que 2 milímetros do supra-DST, no tipo 1, esse clássica supra-DST em barbatana de tubarão, com esse aspecto, tá? Sempre predominando nas precordiais direitas, isso porque o distúrbio de sódio, que no caso aqui é uma canalopatia por mutação de um gene, causa um distúrbio predominante em VD, tá? Então por isso esse aspecto nessa região. Mas também tem o tipo 2, onde você tem esse supraencela, que também se aparece no tipo 3, com a diferença que aqui a porção inicial também maior que 2, só que a porção final maior que 1 milímetro, e aqui a porção final é menor do que 1 milímetro de elevação. Esse padrão aparece na intoxicação por cocaína, devido a essa questão dos canais de sódio, mas pode aparecer em diversas outras situações clínicas, né, não configurando a clássica síndrome de Brugada. Na verdade, se apresentando como um padrão de Brugada, ou Brugada-like, né, no eletrocardiograma, e isso denota uma situação de gravidade. Então, situações como infecção por coronavírus tem relato, hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, várias situações clínicas, e então esse padrão aqui vai te denotar uma situação de gravidade para esse paciente. Então você deveria ser um pouco mais agressivo no tratamento das taquiarritmias e na estabilização dele. É um quadro com as diversas manifestações da intoxicação por cocaína, o respectivo sistema e as complicações possíveis. Só para citar aqui, a intoxicação por cocaína pode causar uma ampla gama, por exemplo, cefaleia, crise convulsiva, delírio, agitação psicomotora, causando aí eventos isquêmicos e hemorrágicos e embolia no sistema nervoso central, midríase, tá? Não fotorreagente, inclusive, epistaxe, tá? Úlcera de córnea, perfuração de septo nasal, pulmão, causar broncoespasmo, infarto pulmonar também. Existe o pulmão de crack, que é essa presença aí de hemoptise, febre, infiltrado alveolar intersticial e um padrão de SARA. Lembrar que a cocaína pode causar rabdomiólise, hipertermia também, com injúria renal e desidratação. Pode causar dor torácica, arritmias, hipertensão, levando a síndrome aórtica aguda, síndrome coronariana aguda. Em pacientes gestantes pode causar insuficiência placentária, pré-eclâmpsia e até mesmo abdômen agudo com úlcera péptica perfurada e colite isquêmica. Sobre o tratamento. Então, no tratamento, use e abuse dos benzodiazepínicos. Então, veja, paciente está com síndrome coronariana por cocaína, benzodiazepínico. Está tendo crise epilética associada à cocaína, benzodiazepínico. Está com uma taquiarritmia por cocaína, benzodiazepínico. Está com agitação psicomotora importante, benzodiazepínico, certo? Então use e abuse. Vai ser super útil para controle da agitação, dos sintomas adrenérgicos, da hipertermia, das convulsões. O diazepam, 10 miligramas, muitas vezes é necessário fazer múltiplas doses até obter um bom controle da sintomatologia. No caso de síndrome coronariana aguda, você vai usar o benzo com as medidas clássicas sem usar beta-bloqueador. Isso devido ao fenômeno de liberação alfa, que pode piorar a vasoconstrição. Em geral, espera-se uns 3 dias para poder fazer a introdução do beta-block depois do último uso. Em caso de taquiarritmia, aqui vem um grande ponto de atenção. A primeira conduta aqui vai ser a utilização do bicarbonato de sódio, da forma como eu comentei ali no começo da aula, dose inicial de 1 a 2 mEq, sobretudo quando você tem aquele alargamento de QRS e uma taquicardia ventricular, por exemplo. O controle de frequência pode ser feito com diltiazem, né, ao invés do beta-block. Na crise epilética, a gente vai dar preferência para diazepam e fenobarbital. Poderia usar midazolam M também tranquilamente para esses casos aqui. Isso porque a fenitoína ela é um antiarrítmico também de classe 1, portanto atua em canais de sódio, então haveria uma sobreposição dos efeitos da fenitoína com a cocaína, então não é bem-vindo, certo? Então, se não me engano, é classe 1B. Ketamina não deve ser utilizada, evita-se, certo? Porque ambos têm uma
ambos causam uma estimulação simpática, muito bem-vinda no caso de um paciente chocado, hipotenso, etc., mas não é bem-vindo no paciente que já se encontra hipertenso e taquicárdico. Succinilcolina não deve ser usada por uma questão de competição enzimática que vai prolongar a meia-vida da succinilcolina e ou prolongar também a vida da cocaína. Neurolépticos, Aldol, evite, tá? Não é que é proibido, mas evite. Fenitoína já comentei, e beta-block também não use. Falando um pouquinho agora sobre as anfetaminas e MDMA. Então, as anfetaminas, elas possuem essa estrutura em comum, que é a feniletilamina. Tem vários exemplos, tá? MDA, DOB, DOI, MD, Crystal Ice, certo? Na nossa realidade é muito utilizada para raves e festas prolongadas a bala, que ela vem com uma mistura de MDMA com outras anfetaminas, ou MDMA puro, que vem dessa forma de cristal, muitas vezes é diluído em água. E também tem as drogas clássicas, que são medicações liberadas, tá? Em farmácia, mas que podem ser utilizadas como substâncias de abuso, né? Ritalina, Venvance, que é lisdexanfetamina, metilfenidato, e elas, via de regra, agem liberando as monoaminas, noradrenalina, dopa e serotonina. Lembrando que o MDMA tem um potente efeito serotoninérgico. Bom, o que elas vão fazer? Então, aquele clássico efeito, a clássica síndrome adrenérgica, causando então midríase, agitação, sudorese, náuseas, vômitos, hipertensão, taquicardia, cefaleia, esse cortejo adrenérgico, vasoespasmos, psicose, convulsão, colite isquêmica, rabdomiólise, tudo aquilo que eu já citei. Tá? Lembrar que o MDMA ele tem um duplo efeito no sódio. Tá? Ele pode estimular muito o centro da sede, fazendo com que a pessoa beba litros de água e causar ciade. Portanto, você pode ter uma hiponatremia grave e aguda, ocasionando crise epilética e ocasionando eventualmente até edema cerebral com herniação. O tratamento é muito semelhante ao da cocaína, então use e abuse dos benzodiazepínicos, tá? Então para agitação, psicose, alucinação, para hipertermia. Claro, se for uma hipertermia grave e refratária, pode ser necessário um resfriamento externo, lógico, deve ser feito, e depois potencialmente sedação profunda com bloqueio neuromuscular. Para as crises convulsivas, utilizar benzo e fenobarbital. Para hipertensão, nipride, tanto lá para cocaína como para intoxicação por anfetamina, o nitroprusiato cai bem, tá? Sempre evitando o beta-block também. E nas arritmias, também, de novo, benzodiazepínico, e você pode direcionar a sua terapia antiarrítmica de forma específica. As emulsões lipídicas, elas podem ser também utilizadas. Aqui eu coloquei, só para citar, são critérios clássicos antigos aí da síndrome serotoninérgica, são os critérios de Durson. Então, ele vai associar a introdução de uma nova medicação ou uma associação de uma medicação com potencial serotoninérgico, fazendo com que isso mais 4 sintomas maiores, ou 3 maiores e 2 menores, desses aqui citados, entre eles os maiores, confusão mental, alteração de humor, rebaixamento e coma, amioclonia, tremores, tá? Arrepios, rigidez, hiperreflexia, febre e sudorese. Junto com os menores, que é agitação, insônia, descoordenação, midríase, acatisia, por vezes taquicardia, diarreia e hipo ou hipertensão. Lembrar que é um diagnóstico de exclusão, tá? Então você precisaria ficar atento se não tem uma causa subjacente psiquiátrica, se não foi por exemplo, até uma crise tireotóxica, sabe? E utilização de outras substâncias como neurolépticos. Então, o tratamento é com benzodiazepínico, pode ser necessário, para casos de hipertermia importante, até mesmo paralisia muscular, né? Benzodiazepínico com paralisia muscular e sedação profunda. E em casos graves também, a ciproheptadina é bastante relatada nos livros, essa dose de 12 mg via oral. É um antagonista serotoninérgico, que é uma figurinha clássica com vários dos achados dessa síndrome. Finalmente, agora a gente vai olhar um pouquinho dos álcoois tóxicos, metanol e etilenoglicol. Sobre o metanol, né, é um álcool utilizado aí como adulterante, às vezes por questão de contaminação também, de combustíveis de automóvel, bebidas alcoólicas, fluidos, limpadores de para-brisas. Ele vai sofrer uma clássica metabolização
pela álcool desidrogenase, em seguida pela aldeído desidrogenase. O metanol por si só ele não é tóxico praticamente, quem é tóxico são os metabólitos formaldeído e ácido fórmico, portanto muitas vezes nosso objetivo é fazer uma inibição destas duas etapas aqui. Lembrar que a dica é acidose com anion gap elevado, e aí você vai calcular também o gap osmolar e vai ver que ele se encontra elevado, tá? Acima de 25, altamente sugestivo de intoxicação por álcool. Começa como se fosse uma intoxicação por etanol, que a gente já conhece muito bem, né? Depois vai evoluindo com ataxia, tá? Desinibição, sedação, dor abdominal também é famoso, náuseas, vômitos e cefaleia. Posteriormente, 12 a 24 horas, acidose metabólica é uma marca, taquipneia, hipotensão, taquicardia, algumas arritmias, rebaixamento e injúria renal. Associação de dor abdominal com diplopia, visão borrada é um achado clássico. Essas alterações visuais são super importantes como pista diagnóstica. Posteriormente, podem causar amaurose e parkinsonismo. Aqui uma imagem de tomografia com necrose de núcleos da base de putamen, tá? Uma hipodensidade na tomografia demonstrando aqui isquemia, necrose, e aqui uma necrose hemorrágica, certo? Aqui uma ressonância com a mesma situação. Tem várias explicações que levam ao motivo de dar uma preferência tóxica para esse sítio aqui, né? Nervo óptico, papila óptica, etc. E os núcleos da base. Um dos motivos é a questão do metabolismo ali, que é bastante acelerado, uma questão de irrigação sanguínea também, e uma situação onde você acaba levando a uma hipóxia celular, consequentemente necrose e eventualmente necrose hemorrágica. O tratamento é etanol e fomepizol. A gente vai, portanto, aplicar o etanol para que ele faça uma competição com a primeira enzima, com a álcool desidrogenase, portanto, reduzindo os metabólicos tóxicos. É necessário fazer solicitação de compra, tá? Não tem no sistema. Então, você vai solicitar aqui um álcool anidro para uso injetável e vai fazer uma diluição dessa forma. Nos Estados Unidos e fora do Brasil, alguns países têm o fomepizol, que é uma medicação de escolha, tá? E vai ser utilizado nesta dose que está aqui. Aqui só para elucidar, a inibição da álcool desidrogenase pelo fomepizol e etanol. E posteriormente eu vou até mostrar para vocês que é possível usar o ácido fólico. Veja, então o ácido fólico ele faz o quê? Acelera a metabolização do ácido fólico em CO2 e água. Pode ser utilizado também endovenoso com essa diluição e essa dose, clareando então os metabólitos tóxicos. A hemodiálise é uma grande ferramenta, vai ser utilizada para todos os casos que têm acidose metabólica grave, com alteração visual e injúria renal aguda. Veja que a indicação de hemodiálise ela não faz com que você abra mão das outras condutas. São as outras mais hemodiálise. Vai também indicar para instabilidade hemodinâmica, dos trubos eletrolíticos refratários e nível sérico acima de 50. Sobre o etileno glicol. Então, também utilizado em tintas, resinas, vernizes, líquidos de arrefecimento de motores e fluidos anticongelantes. Ele vai sofrer as mesmas metabolizações que o metanol, pela mesma enzima álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase, formando aí o glicoaldeído, ácido glicólico e ácido oxálico. Também observaremos uma acidose metabólica com anion gap elevado, porém aqui a gente tem a formação do oxalato de cálcio que precipita nos túbulos renais, levando a lesão renal aguda e hipocalcemia. Sobre a intoxicação, as manifestações clínicas, no começo é parecida também com etanol, tá? Mas posteriormente você evolui com acidose metabólica, de anion gap aumentado, hiperventilação, convulsões, coma, arritmia, edema agudo de pulmão e cerebral também. Não tem essas clássicas alterações visuais que tem no metanol. Tá? É interessante notar que a urina ela pode adquirir esse aspecto fluorescente quando você coloca a lâmpada de Wood, uma lâmpada ultravioleta. E você também tem a presença dos cristais de oxalato de cálcio na urina. Esse é um achado clássico também. E você pode fazer a dosagem sérica do etileno glicol, e a imagem de crânio, via de regra, vai ser normal, diferente da intoxicação por metanol. Aqui você consegue agilizar a última etapa usando tiamina e piridoxina, tá? 100 mg endovenosa, de 6 em 6 horas, para poder aumentar o clareamento do metabólito tóxico. Também pode ser feita a indicação de hemodiálise, nos casos de acidose metabólica grave, injúria renal aguda,
instabilidade hemodinâmica refratária, vários distúrbios eletrolíticos refratários e o mesmo nível de valor de dosagem acima de 50 está super bem indicado. Então, por hoje é isso, pessoal. Forte abraço aí.